Olá pessoal, hoje eu vou fazer esse vídeo para falar sobre a verdade sobre ter filho nos Estados Unidos. O que eu vou falar são coisas que eu passei aqui, então assim, tem pessoas que têm outras histórias, que tiveram outras experiências e que podem ser diferentes da minha, tá? Então eu vou falar para você que pensa em ter filho nos Estados Unidos, que quer vir aqui ter uma vida e de repente engravidar, e eu vou contar para vocês a verdade que às vezes as pessoas não falam. Eu ando recebendo muitas mensagens depois que eu fiquei grávida de mães que querem vir para os Estados Unidos só para ter filho e acaba não levando em consideração uma série de coisas. Então eu vou contar algumas coisas para vocês até pelo que eu passei aqui, né? Pode ser que você engravide, venha para cá ou já esteja aqui morando e dê tudo certo na sua gestação, os 9 meses seja lindo e aí você vai ter seu filho num parto normal e dá tudo certo e pronto, né? E aí você tem que pagar o médico e o hospital caso você não tenha seguro. O que acontece aqui? Primeiro, dando tudo certo, tá, gente? Não teve problema, complicação nenhuma. Primeiro, se você não tiver um seguro que cubra o parto, você vai ter que pagar o hospital. Vamos levar em consideração então que você não tem o seguro, né? Eu fiz o vídeo de valor do hospital, vou deixar aqui para vocês darem uma olhada, mas assim, aqui o hospital não é barato, né? Lembrando assim, que tem gente que vem aqui só para ter o filho e que vai pagar em dólar, então pega esse valor e faz vezes 4, 5, né? Sei lá, porque esse dólar sobe e desce. Se deu tudo certo, não tem mais nenhum adendo, né, no hospital, então o que você precisa pagar no hospital? Tem um valor que é separado do médico, tem um valor que é separado do hospital, um valor que é separado do anestesista e um valor que se você tiver algum problema, eles vão colocar mais lá dentro do pacote. Você também tem que fazer, antes de pensar no hospital e tudo mais, pagar um médico para que acompanhe na sua gestação e que talvez ele possa ser o médico que vai fazer o seu parto. No meu caso, eu fui atrás de uma brasileira e aí eu paguei particular. Isso tudo tá no vídeo que eu falei pra vocês, então eu não vou repetir aqui. O que eu queria falar nesse vídeo é que assim, a gente acaba não levando em consideração algumas coisas, como eu também não levei. Primeiro, gente, ter filho aqui nos Estados Unidos, você tem que levar em consideração, se você não mora aqui, por exemplo, e tá vindo por conta disso, é muito difícil você passar pela gestação e de repente ter um filho aqui num país que você não conhece, com pessoas que você não conhece, com médicos que não conhecem a sua língua e por mais, gente, que assim, alguns hospitais aqui eles sejam muito legais, muito carinhosos, é muito diferente do que a gente conhece do Brasil, né? Eu vou dar um exemplo que eu passei, eu não tive uma gestação fácil, foi muito difícil. Meu primeiro filho, né, o Jeanzinho, pra quem me acompanha, a minha gestação com ele foi super fácil. Nossa, eu engravidei e ele nasceu, tudo lindo. Eu fiz cesárea no Brasil, porque ele não nasceu de parto normal, porque ele não queria nascer de jeito nenhum, e aí o médico fez cesárea. No outro dia da cesárea eu já tava dando banho nele, tava tudo ótimo, né? Então foi uma gravidez assim super tranquila. Nessa minha gestação, na segunda semana que eu soube que eu tava grávida, eu passei muito mal. Eu tive uma crise de vômito assim muito forte, né? Até uma síndrome que tem, que algumas grávidas têm, até a Tata Werneck, né, também teve essa síndrome, e eu tive essa síndrome por 5 meses, vomitando todos os dias, 10 vezes por dia. Eu não comia, eu emagreci 6 quilos, foi muito difícil. E aí eu me vi, mesmo morando aqui há bastante tempo, eu tenho amigos que graças a Deus eu fiz aqui, puderam me ajudar nesse período, mas eu tava longe da minha mãe, da minha irmã, da minha família, das pessoas que eu convivia, e assim, às vezes a gente acha que, não, eu vou dar conta, mas você vê como é difícil quando você passa por esse processo, né? Então eu imagino as mães que chegam aqui nesse período de gestação e eu ainda tinha meus amigos, tipo, pessoal da igreja, né? Eu imagino as mães que chegam aqui e não tem esse suporte. Levem esse em consideração, porque isso pra mim assim foi muito difícil. Às vezes eu pensava, eu só queria comer uma comida da minha mãe. Aí eu tinha uma amiga que falava, Duda, eu não sei fazer a comida da sua mãe, mas o que ela fazia pra eu tentar fazer? Aí elas traziam sopinha pra mim, me ajudava, mas assim, foi muito difícil. Depois que eu passei por esse período assim de passar mal, de às vezes não conseguir levantar da cama, algumas vezes meu marido tinha que me ajudar, gente. Teve um dia que ele me pegou no colo pra tirar eu da cama, de tão fraca que eu tava. Eu passei muito mal depois desse
desse 5º mês eu perdi líquido amniótico. Eu liguei pra minha médica ela não podia me atender. A secretária falou assim, vai pro hospital, primeiro pronto-socorro que você encontrar. E aí eu fiz isso, né? Liguei pro meu marido, falei, ó, tô indo pro pronto-socorro, peguei o mais perto e fui. E aí, gente, olha, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, porque assim, no Brasil, por mais que a gente fale dos hospitais, eles estão preparados para tudo. Então você vai num pronto-socorro, tem um pediatra no pronto-socorro, tem um ginecologista no pronto-socorro, tem um clínico geral no pronto-socorro. Aqui tem alguns hospitais que eles não estão preparados para isso. Eu cheguei lá com perda de líquido amniótico, o médico não tinha ideia do que fazer comigo. E gente, olha, não é para assustar vocês, eu tô falando o que eu passei. Esse hospital foi o Florida Hospital de Kissimmee e eu nunca mais volto lá. Eu já ouvi gente falar que foi num Florida Hospital parecido e que foi super bem atendido, então não sei, tô falando por mim, é um hospital que eu nunca mais volto. Eu peguei pânico desse hospital. E aí o médico, ele não sabia o que fazer comigo. Eu fiquei lá 8 horas no hospital. Me deram soro, ele veio fazer vários exames e assim, ele não falava nada, eu tava desesperada e eu falava, liga pra minha médica, eles tentando contactar, mas minha médica tava em cirurgia. E aí ele veio fazer um Papa Nicolau em mim, ele me machucou assim, de sair sangue e tudo mais. E aí eu entrei em pânico, eu falei, meu Deus do céu. E aí uma médica entrava várias vezes no meu quarto e ela falava assim, ai, tadinha, ela é tão bebezinha ainda, né? Se ela nascer agora, ela talvez não sobreviva. Falava isso pra mim. E aí na minha cabeça eu falando, meu Deus, minha filha vai nascer hoje e ela não tem condição, não tem chance de sobreviver. E eles falavam isso como se fosse assim, sabe? Não tinha aquele tato que brasileiro tem, que o médico vem e explica o que tá acontecendo, sabe? Eles não são claros como no Brasil, né? Eu senti muito isso. Gente, ó, tem pessoas que já passaram por isso, que não foi igual a mim, que talvez pegou um médico ótimo. Eu tô falando a minha experiência e de como foi realmente, me traumatizou aquele dia. E aí eles entram, eles falam assim, vocês vão ver que aqui não é um médico que entra e fica com você e é ele que vai fazer todo o processo. Pelo menos uns 6 médicos diferentes entram dentro do seu quarto e os 6 fazem a mesma pergunta, os mesmos exames, as mesmas coisas. É 6 vezes a mesma coisa, sabe? E assim, você vê que eles debatem o que você tá passando na sua frente. O que você acha? Olha, ela perdeu o que você... É assim, eu não senti segurança em nada. Quando passou, assim, acho que já era umas 5, 6 horas que eu tava no hospital, meu marido também tava comigo, eles conseguiram falar com a minha médica e a minha médica falou, deixa eu falar com ela. Eu quis muito fazer com uma médica brasileira, a gente pagou particular e eu acho que foi o dinheiro mais bem investido mesmo nessa gravidez, porque assim, ela entende o que a gente passa, ela é clara quando precisa ser, né? Então, ela que vai fazer o parto, tudo. E ela falou assim, Duda, não deixa eles fazerem mais nada em você. Tudo que eles me passaram de exames, tudo que foi feito com você aí não serviu pra nada. Eles nem têm noção do que eles estão fazendo. Aí eu, meu Deus, mas como assim? Eu tô num hospital, como eles não têm noção? Você não deixa eles encostarem em você. Tô mandando você ser transferida agora pra maternidade. Se eu não tivesse nenhum tipo de seguro, só essa minha visita nesse pronto-socorro que eu fui, daria em torno só o médico que me machucou, que fez tudo errado, vem, porque depois você recebe a carta de valor com tudo, depois você abate do seu seguro, mas assim, a carta só do médico que me machucou veio no valor de $3.500, só o médico, mais o hospital que veio acho que $2.800, assim, valores muito altos. Então, se você não vem preparado para isso, se você não vem com dinheiro para isso, se você não tem um seguro para isso, imagina o que você teria que pagar só nessa consulta. Isso que assim, foi algo que aconteceu comigo que eu achava que eu nunca ia passar por isso. E eu passei. E não foi fácil, gente. Foi muito difícil. Lá vai eu pra maternidade. E aí eles fizeram os exames corretos que eles deveriam fazer. Só que assim, se eu tivesse que pagar tudo isso também, só de exame que eles fizeram comigo na maternidade ia dar mais de $1.500. Mas a médica que me atendeu lá no dia, mais tudo que eles fizeram lá, assim, na maternidade, sairia por volta de uns $6.000 o valor que a gente teria gasto só nesse hospital. Ou seja, gente, em um dia eu teria gasto
gasto assim um absurdo. Eu sei que no Brasil, na época que eu tive filho lá, né, era mais fácil você escolher se você queria parto normal ou cesárea. Eu sei que agora isso tá mudando, né? Parece que você já não tem tanta essa opção. Mas aqui, cesárea é de último caso. Se não tiver como, aí você faz cesárea. Eu já tive amigas, mais de uma assim, que não tinha seguro, que foi pro hospital e aí foi pra ter o parto normal. E aqui eles seguram-se o parto normal, gente. Olha, ela ficou acho que 2 dias e meio em trabalho de parto. E eles vão tentando até a criança nascer. Ela não conseguiu, ficou 2 dias e meio em trabalho de parto. E aí o neném ficou cansado e aí teve quase problema, assim, o bebezinho, né? Porque imagina, 2 dias e meio pra nascer. E aí eles tiveram que fazer a cirurgia pra fazer a cesárea. Ou seja, ela passou pelo processo do parto normal, depois passou pelo processo da cesárea. E aí contando todas as anestesias que ela teve que tomar quando foi a parte da cesárea. Todo o cuidado que ela teve os 2 dias com os médicos. Ou seja, gente, um parto, assim, o hospital, que era pra dar por volta de uns 10 mil, por exemplo, foi quase para 30, 40 mil. E ela teve que pagar, né? O que eles fazem é negociar, parcelar em algumas milhões de vezes, mas assim, é 40 mil dólares, né? E isso porque ela teve que passar por 2 processos dentro do hospital. Levem tudo isso em consideração. O seu antes, né? O processo de estar aqui, o acompanhamento com o médico, e se der alguma coisa errada. Eu tive que fazer, quando eu perdi o líquido amniótico, eu tive que fazer um exame que é só no particular, que o seguro não paga nada. Quando eles falaram pra mim, você vai ter que fazer um ultrassom mais específico, junto com ele vai vir uns 3, 4 exames que você vai ter que fazer, só que vai ter que ser no particular. Eu tive que ir pra outra região fazer. Eu falei assim, nossa, vai ser super caro. Eu imaginei, nossa, vai ser uns $1.000 só de exame, né? E pra minha surpresa, gente, foi $4.000 só os exames, que era como eles colocaram como gravidez de risco, que eu teria que fazer. Uma parte a gente não pagou por conta do seguro, mas outra parte a gente teve que pagar. Então, levem isso em consideração mesmo, porque eu não levei em nada, né? Tanto que o meu seguro, quando a gente viu que ia ter o bebê, eu achei que ia dar pra pagar a médica pelo seguro. A minha médica não aceitava aquele seguro. Como eu não tinha feito com antecedência, ele não cobriu o parto. Enfim, né? Eu acabei tendo que gastar um pouco mais do que eu deveria. Bom, gente, se vocês tiverem mais dúvidas, comentem aqui embaixo que eu faço um outro vídeo respondendo vocês, tá bom? Mas então, outra coisa também que tem que levar em consideração, né? Você teve o filho aqui e pensa, não, agora eu vou morar nos Estados Unidos, não sei como, né, em questão do seu visto, como que você vai estar no país, mas até os 5 anos de idade da criança, aqui você precisa pagar a escola. Eu já ouvi muita gente falando, Duda, eu sei que aí as escolas são públicas, todas as crianças podem estudar na escola pública, como que funciona? A criança que pode estudar a partir de 4 anos e meio, 5, ela já entra na escola pública, independente do visto, independente de como ela vai estar aqui. O que acontece é o seguinte, um pai e uma mãe que tem visto de turista, se coloca o filho numa escola pública, a escola vai aceitar o seu filho. O problema é que se você tá com visto de turista e depois você quer mudar o seu visto, ou você volta pro Brasil e quer voltar para cá, eles têm acesso a que você usou benefícios do governo com seu filho, sendo que você é turista. Então isso pode dar problema no seu visto. Seu filho pode estudar, mas você pode ter problema. Antes de fazer 4 anos e meio, você precisa pagar a escola, que aqui chama daycare. E gente, o daycare você paga por volta de 100 a $250 por semana. Não é pouco. Então imagina, você tá aqui, né, não se preparou, tá com um bebezinho, precisa ou trabalhar ou fazer alguma coisa e você tem que pagar esse valor. Aí teve gente que falou assim, não, Duda, mas aí eu quero voltar pro Brasil assim que eu tiver o nenê. E eu já ouvi gente que assim, voltou com um mês e meio, mas assim, os médicos dizem que só depois do 3º mês, principalmente por causa das vacinas, né, o bebezinho tem que estar indo preparado pro Brasil. Então leve em consideração que você vai
vai ter que ficar mais 3 meses no país, com um bebezinho, talvez sem ajuda, né? Se você não conhecer ninguém, pagando moradia e um monte de mais coisas, né? Trump tá querendo até mudar um pouco dessa lei de você poder ter o filho aqui e ele ter green card sem morar no país. Então ainda não mudou nada, mas eles estão falando muito sobre isso. Então leve essas coisas em consideração, vê se não mudou nada de lei também e se você tá disposta a passar por tudo isso aqui sozinha. Se você tem uma família que mora aqui ou amigos, isso vai ajudar bastante. Mas se não tiver, põe na balança. Não quero desencorajar ninguém, não sou ninguém pra falar não venha, porque eu tô aqui, né? Mas eu tive assim 9 meses da minha gestação que foram muito difíceis, mesmo eu tendo ajuda, mesmo eu estando aqui há um tempo, mesmo eu tendo seguro, mesmo assim não foi fácil. Então é isso, gente. Eu espero que possa ter ajudado vocês. É só pensar um pouco e talvez assim tentar soluções para problemas que eu pus aqui, né? Porque não foi fácil para mim. Espero que vocês não passem por isso também. Então vim mais preparado. Quem mora aqui já se preparar com muita antecedência antes de pensar em ter um baby aqui nos Estados Unidos. Um beijo para vocês. A gente se vê no próximo vídeo.